Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Raifran Batista e desejo compartilhar com você mais uma reflexão diária semanal da nossa Escola Bíblica Dominical. O assunto da lição de número 10, que estudaremos no próximo domingo, é a promessa do Espírito, pois estamos estudando o Evangelho segundo João, o quarto Evangelho, que, especialmente no capítulo 14, dos versículos 16 ao 18, versículo 26, como também no capítulo 16 e no capítulo 20, enfatizam a promessa do Espírito de uma forma especial. O texto áureo desta lição está baseado em João, capítulo 20, versículo 22, que afirma: "E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo." A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Esta é a verdade que se sobressai em todo o conteúdo desta lição. Mas o texto da reflexão e leitura diária é Romanos, é a carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 9 ao 14. Eu quero ler somente os versículos 10 e 11. "E, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita." O poder vivificante do Espírito Santo. Como é bom saber que somos templo, morada, habitação do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. No capítulo 8 da carta aos Romanos, Paulo enfatiza algumas das mais extraordinárias obras do Espírito Santo no crente. Por exemplo, no versículo 9 está afirmado que o Espírito reside naqueles que creem, enquanto que no versículo 14 mostra a direção que o Espírito Santo dá aos filhos de Deus. Mas não somente isso, mostra também a confirmação que ele dá da filiação divina. No versículo 16, ele testifica com o espírito humano, com o espírito daqueles que creem em Jesus. Nos versículos 26 e 27, o Espírito Santo nos ajuda nas fraquezas e intercede por nós. Mas quero enfatizar as verdades dos versículos 11 e 13, que se encaixam dentro da reflexão desta quarta-feira. "E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita." Perceba a categoria, a forma como o apóstolo coloca e enfatiza as obras do Espírito.
O versículo 11 também declara que, se somos morada do Espírito Santo, então este mesmo Espírito Santo que ressuscitou a Cristo há de vivificar o nosso corpo mortal. Bem, isso é uma obra futura. Mas se você observar o versículo 13, que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então essa obra é atual, ela acontece aqui e agora, ela acontece no presente. O Espírito Santo é vivificante. O Espírito Santo opera uma obra de revivificação. Ele dá a vida de Deus. Ele dá a vida espiritual que o cristão precisa para servir a Deus com alegria, para ser, de fato, uma testemunha de Jesus aqui na terra. Ele não somente habita nos salvos, mas ele também nos guia e nos revivifica, espiritualmente falando, como também pelo próprio Espírito Santo. No grande dia da ressurreição, aqueles que dormiram em Cristo Jesus receberão, pelo poder do Espírito Santo, um corpo revestido de glória, bem como aqueles que estiverem vivos no dia do arrebatamento serão também transformados, passarão por uma extraordinária metamorfose, uma transformação jamais vista, porque o corpo que os salvos irão receber naquele dia será um corpo imortal, será um corpo glorioso, semelhante ao corpo de Jesus quando ressuscitou. Querido aluno, querido professor, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical e crescer nestas extraordinárias verdades ensinadas na Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe você, aluno, que Deus abençoe você, professor.